Olá, seja bem-vindo ao curso Segurança no Desenvolvimento de Software da SafeSource. Meu nome é Ricardo Albuquerque. Esse é o nosso curso de Segurança no Desenvolvimento de Software e esse é o módulo 1 da aula 8. Nós vamos falar aqui de 4 normas de segurança aplicadas ao desenvolvimento de software nessa aula 8. Tá? Neste primeiro módulo, a gente vai falar sobre a ISO 15408 e o Common Criteria. Essas aí são as normas que a gente vai falar aqui nessa aula 8. Neste primeiro módulo, a gente vai falar sobre o Common Criteria e a ISO 15408, que na verdade são a mesma coisa, basicamente. Eu vou explicar com calma isso. No segundo módulo dessa aula, a gente vai falar sobre as 3 seguintes, que é a CMM, a 27001 e o COBIT. Todas elas são normas que também se aplicam à segurança da informação de forma geral e particularmente à segurança no desenvolvimento de software. Bom, nós vamos falar de várias normas no dia de hoje. Nesse primeiro módulo, nós vamos falar sobre o Common Criteria, cujo nome completo é Common Criteria for Information Technology Security Evaluation. Vamos falar sobre a ISO 15408, Evaluation Criteria for IT Security. No segundo módulo, nós vamos falar sobre CMM, sobre a ISO 27001 e sobre o COBIT. Todas essas normas de segurança, assim como a PCI DSS, são normas que visam orientar desenvolvedores e outras pessoas da equipe de produção de sistemas sobre como produzir um sistema de forma segura, sobre como garantir e avaliar que um sistema tem um grau adequado de segurança. Mas cada uma dessas normas tem um enfoque diferente, tem uma visão diferente sobre o problema. A gente vai ver ao final que todas elas têm muita coisa em comum. Muitos requisitos que aparecem em uma norma aparecem em todas as outras. Isso é válido para todas as 4 normas que a gente está falando aqui e é válido também para o PCI DSS. Bom, a primeira norma que a gente vai falar é a ISO 15408 e o Common Criteria. Na verdade, o Common Criteria deu origem à ISO 15408. O Common Criteria surgiu como um padrão de indústria, mas um padrão nacional, específico. E mais tarde ele se tornou um padrão internacional, se tornou uma ISO. Como é que isso começou? O Common Criteria começou na década de 80. É talvez a norma de segurança da informação mais antiga que existe. Na década de 80 ele era chamado de TCSEC, Trusted Computer Security Evaluation Criteria. E ele foi criado pelo DoD, o Departamento de Defesa americano. Ele tinha um apelido informal, né, que era Orange Book. Ele era o Orange Book do DoD, que avaliava a segurança de sistemas. Bom, década de 80, vamos lembrar como é que era a tecnologia daquela época. Não tinha ainda a internet espalhada pelo mundo. A ARPANET era ainda apenas uma experiência naquela época. Computadores ainda eram 16 bits, 32 bits, ainda não existia computador 32 bits ainda. A gente está falando de coisas, então, dos primórdios da computação. E naquela época já se percebeu a necessidade de sistemas seguros, de se produzir sistemas com segurança. Por que isso? Lembra, o Departamento de Defesa americano, da década de 80, já tinha espionagem contra espionagem, já tinha bombas atômicas, já tinha pesquisas top secret, ultra secretas. Então você tinha já, embora a indústria de computação ainda fosse algo muito mais primitivo do que é hoje, muito menos interconectado, você já tinha dados extremamente sensíveis que requeriam realmente uma visão de segurança para garantir que eles não seriam fraudados e obtidos de forma indevida. Bom, e como é que funcionava o TCSEC? Como é que funcionava o Orange Book? Ele tinha uma estrutura mais ou menos similar ao Common Criteria atual, mas mais rígida. Ele tinha alguns níveis de segurança e quando o DoD americano queria fazer uma compra no mercado, ou seja, queria comprar um sistema ou encomendar o desenvolvimento de um sistema, ele lançava uma licitação dizendo: olha, eu quero contratar uma empresa para fazer tal sistema conforme o nível H1 do Orange Book, conforme o nível H1 do TCSEC. Então a empresa que fosse participar dessa licitação, ela já sabia de antemão
que tipos de requisitos de segurança esse sistema precisaria ter. E essa ideia foi muito bacana, funcionou muito bem isso, né? Ou seja, tanto para comprar sistemas já prontos, quanto para contratar o desenvolvimento de sistemas, você ter um grupo de requisitos de segurança já pré-definidos ajuda bastante na hora de deixar esse mercado claro. E essa ideia foi tão boa que a Comissão Europeia, que é o órgão diretor da Comunidade Europeia de Países, ele criou um código equivalente na Europa, o ITSEC, foi promulgado em 1991. Então, lá também, não só as forças armadas dos países da União Europeia, como outros órgãos da administração da Organização Europeia, sempre que queriam contratar um software, desenvolver um software ou comprar um software pronto, elas podiam usar o ITSEC, que tinha uma estrutura muito similar ao TCSEC, então uma série de níveis de segurança, e ela podia indicar o nível de segurança que ela queria num determinado software, e já tinha isso fechado, já tinha isso definido pela norma. O Canadá seguiu o mesmo caminho em 1993 com o CTCPEC, que era uma norma equivalente às anteriores, válidas para as Forças Armadas e o governo do Canadá. Bom, o TCSEC nos Estados Unidos, lembra, era apenas do DoD americano. O resto do governo americano criou o Federal Criteria, que era uma outra norma em tudo similar ao TCSEC, mas com algumas diferenças em níveis e coisa e tal, conforme a necessidade dos demais órgãos do governo federal. Então repara, o Common Criteria ele surgiu como uma norma, embora não seja uma lei, mas uma norma, um padrão técnico ligado a governos, ligado à compra de software e ao desenvolvimento de software para aplicações críticas em governo. Não é, como o PCI-DSS, uma norma de mercado, criada por empresas de mercado. Mas repara, eles tiveram o mesmo problema que as bandeiras tiveram com o PCI-DSS. Por que cada bandeira fazer o seu critério de segurança? Isso só vai criar mais complicação, só vai gerar mais custos. Os governos perceberam a mesma coisa. Na hora da Oracle desenvolver um banco de dados agora, ela tinha que certificar aquele banco de dados no TCSEC para vender para o DoD, tinha que certificar ele no ITSEC para vender para a França e para a Alemanha, tinha que certificar ele no CTCPEC para vender para o Canadá, e tinha que certificar ele no Federal Criteria para vender para outros órgãos do governo americano. Isso evidentemente aumentava o custo da certificação do banco de dados Oracle e, em última análise, aumentava o custo do banco de dados. Então eles fizeram o mesmo caminho, eles fizeram um Common Criteria, um critério comum, válido para todos esses países, que estabelecia os níveis de segurança para sistemas. Porque faz todo sentido, repare, todos eles eram muito similares, tinham pequenas diferenças, evidentemente, mas eram muito similares em seu propósito e no seu conteúdo. Então o Common Criteria nasceu em 96, com a união desses países todos, foi criado o CCTP, que é um tratado internacional entre países, de forma que um software avaliado pelo Common Criteria num laboratório de um país, ele é aceito pelos demais países. Então a Oracle, por exemplo, ou a Microsoft, quando vai certificar um produto deles num determinado nível do Common Criteria, ele pode fazer isso nos Estados Unidos e esse certificado é válido na Europa. Hoje são um total de 13 países que são signatários deste acordo internacional. O Brasil ainda não é signatário, então o que a gente vai ver aqui para o governo brasileiro não existe, mas é uma realidade no resto do mundo. Bom, exatamente o que tem no Common Criteria? O Common Criteria, como ele foi uma união de várias normas diferentes, ele não podia ser tão rígido quanto o TCSEC original. Mas ainda assim ele tem alguns níveis definidos, então ele permite ao desenvolvedor criar um aplicativo seguro. Como ele faz isso? Ele permite a especificação detalhada de segurança. Então, ao invés de você ter níveis de segurança pré-definidos, você não tem isso. Você tem componentes de segurança pré-definidos. E quando o órgão vai contratar uma solução, ele vai dizer, olha, eu quero este componente, este componente, esse componente, esse componente. Eu quero autenticação biométrica no padrão FIA UAL.6, eu quero auditoria no FAL.stg.3 e por aí vai. Então, quando
a empresa que vai contratar o software ou que vai comprar o software deseja especificar a segurança dele, ela pode dizer isso de forma bastante definida. Então o desenvolvedor sabe exatamente o que é esperado do sistema dele para atender aquele item. Além disso, ele estabelece um processo de testes com níveis de garantia de segurança em 4 níveis. Repara, garantia de segurança não é o mesmo que segurança. O que é o teste de garantia de segurança? O desenvolvedor criou o sistema com aqueles requisitos especificados. Mas como é que você sabe que aqueles requisitos estão lá mesmo? Então você vai fazer alguns testes para verificar que aqueles requisitos foram implementados e foram implementados da forma correta. Você pode fazer só alguns poucos testes, então você tem uma garantia de segurança pequena, ou você pode fazer muitos testes, aí você tem uma garantia de segurança grande. Mas repara, isso não fala nada sobre a segurança final do sistema. Fala sobre o quanto o sistema foi testado para garantir que ele está de acordo com o especificado. Você pode ter uma especificação de segurança que diga, olha, o meu sistema ele não é imune a nada, ele é um sistema peneira, todo mundo consegue entrar no meu sistema. Ok, essa é a sua especificação de segurança. Mas ele pode ter uma garantia de segurança muito grande, ou seja, quer dizer que ele foi muito testado, passou por diversos testes e o pessoal concluiu que é isso mesmo. Com certeza o sistema foi construído de acordo com aquela especificação. É claro, esse exemplo que eu dei foi um exemplo anedótico, ninguém constrói um sistema para ser uma peneira, mas é importante para você entender o conceito, não é a mesma coisa. Uma coisa é como você especifica o nível de segurança do seu sistema, e outra coisa é como você testa para garantir que o produto final, o código executável final, está de acordo com aquela especificação inicial. Além disso, como os órgãos americanos e os órgãos governamentais de uma forma geral não querem ter que fazer os testes eles mesmos, realmente isso implica em custo, implica em ter funcionários para fazer isso, uma coisa complicada, eles criaram um sistema de laboratórios credenciados. Então, quando o desenvolvedor produz um software e quer vender para o governo dos Estados Unidos numa licitação que, por exemplo, exige um determinado nível do Common Criteria, o que ele faz? Ele pega aquele software e submete ele para um laboratório credenciado para obter a certificação e aí poder participar daquela licitação. A gente vai ver como funcionam esses laboratórios logo em seguida. E por outro lado, do ponto de vista do cliente, do ponto de vista de quem compra a aplicação, bom, ele pode especificar a segurança desejada antes de comprar o produto, então você pode definir de forma muito simples como é a segurança desejada naquele produto que você quer comprar, que tipo de autenticação que ele tem que ter, que tipo de controle de acesso, que tipo de auditoria, que tipo de proteção contra ameaças externas, enfim, você pode especificar isso antes de adquirir o produto. Você pode comparar a segurança de produtos distintos. Você tem um produto A que atende o FAO-STG.4. Você tem o produto B que atende só o FAO-STG.3. Então o ponto 4 é melhor em termos de segurança do que o ponto 3. A gente vai ver que não é tão rápido assim comparar essas coisas quando eu explicar para vocês o que são esses componentes de segurança. Mas a ideia é essa, você consegue sim comparar produtos, saber se produtos são melhores ou piores em termos de segurança, em termos de implementação daqueles controles de segurança. E lógico, ele pode avaliar a segurança de produtos que ele adquire, seja de forma própria, né, seja usando o sistema, testando o sistema internamente, seja através da certificação dos laboratórios credenciados. Veja, o Common Criteria ele surgiu como uma ferramenta de governo, tá? Então isso aí ainda, a gente está falando basicamente, quem usa isso daí são órgãos governamentais, principalmente nos Estados Unidos o DOD. O DOD usa sempre. Os outros órgãos americanos usam eventualmente em algumas licitações, e o mesmo vale para os outros países, tá? Principalmente Exército, Forças Armadas e órgãos de inteligência que requerem muito grau de confidencialidade, etc., eles usam muito esse tipo de coisa. Os demais órgãos do governo e empresas privadas raramente exigem o Common Criteria. Mas o fato é, as grandes empresas, como elas quase todas vendem para o governo, então elas acabam tendo essa certificação no Common Criteria. Então não é incomum que uma empresa privada
use essa certificação. Ou seja, na hora de adquirir um produto, dê preferência a um produto que tenha uma certificação pelo Common Criteria. Bom, você como desenvolvedor, como é que você usa o Common Criteria? Como eu expliquei para vocês, o primeiro passo é fazer a especificação de segurança do sistema. Ela é chamada de Security Target, ou seja, o seu objetivo de segurança no sistema. Então você vai especificar exatamente que controles de segurança dentro da norma o seu sistema pretende atingir. Lembra, essa norma ela não é uma norma dura como o TCSEC, ela não tem só níveis discretos, ela tem componentes sozinhos, componentes isolados. Então você vai dizer que componentes você vai atingir com o seu sistema. E vai escolher o nível de garantia de segurança, ou seja, o nível de testes que a sua aplicação vai passar para garantir que ela está de acordo com aquela especificação que a gente viu, que a gente definiu ali no Security Target. Esse documento, o Security Target, ele por si só precisa ser aprovado por um laboratório credenciado para ser aceito. Então ele já tem uma série de exigências aí. Conforme o nível de garantia que você escolheu, a partir daí você já tem que armazenar uma série de evidências. A gente vai falar um pouco sobre esses níveis de garantia, os EALs, Evaluation Assurance Levels, e cada um deles você tem uma série de evidências que você tem que guardar ao longo do desenvolvimento. Então, evidentemente, o passo seguinte é você construir o seu software, né, de acordo com o Security Target. Então, evidentemente, se você se propôs a ter uma autenticação biométrica do tipo XYZ, você tem que incluir isso no código do seu sistema. E mais do que isso, você sabendo o nível de garantia que você escolheu no seu Security Target, você já vai produzir as evidências durante a codificação do sistema para atender aquele nível de garantia. O desenvolvedor também é responsável por realizar uma série de testes e avaliações ao longo do desenvolvimento do sistema, também conforme o nível de garantia escolhido. Lembra, quanto mais alto o nível de garantia, maior o número de testes e validações que você precisa fazer em cima do seu sistema para garantir que ele está de acordo com aquele Security Target. Então, depois que você construiu o sistema, codificou ele completamente, você vai realizar uma série de testes e avaliações ainda na sua empresa, ainda no desenvolvimento, e produzir as evidências desses testes e avaliações. Bom, depois que você produziu tudo isso, então o que você tem é o seu sistema e um monte de evidências, de documentos, logs, etc. Você vai pegar isso, vai submeter isso para um laboratório credenciado. Esse laboratório credenciado da ISO 15408 ou do Common Criteria, você tem uma lista deles na internet no commoncriteriaportal.com. Então você pode submeter isso para laboratórios credenciados. Não existem laboratórios credenciados no Brasil, mas você encontra no México, nos Estados Unidos, na Europa, vários, etc. O que esse laboratório vai fazer? Ele vai verificar essas evidências, então ele vai checar se todo o processo de construção daquele sistema se deu de acordo com o nível de garantia escolhido, e depois ele vai fazer testes próprios no sistema. Então a certificação nesse caso não consiste apenas em verificar evidência, consiste também em teste, muito parecido com o PADSS, ou seja, o laboratório credenciado ele vai instalar o seu sistema no ambiente, vai testar o seu sistema naquele ambiente, vai verificar se efetivamente ele atende aqueles atributos de segurança que você se comprometeu lá no Security Target. Se tiver tudo ok, você ganha o seu certificado. Bom, e quem são esses laboratórios? Como eu falei, o Common Criteria ele é fortemente ligado ao governo, certo? Então, em cada país que assinou o Tratado de Cooperação, existe um órgão credenciador, que é um órgão do governo que vai credenciar laboratórios para serem laboratórios autorizados Common Criteria. Aqui no Brasil seria algo como o Inmetro, né? O Inmetro, quando tem aquele selo do Inmetro em brinquedos, em ferramentas, etc., na verdade não é o Inmetro que faz o teste. O Inmetro credencia laboratórios que fazem o teste. São laboratórios credenciados pelo Inmetro que fazem os testes. Então seria alguma coisa assim.
haveria um órgão credenciador aqui no Brasil, esse órgão existe em vários países, e ele credencia esses laboratórios. Como que ele credencia? Tem uma série de requisitos. O laboratório tem que ter um laboratório, máquinas, hardware, pessoal capacitado, pessoas com certificação de avaliador do Common Criteria, existe essa certificação também. Lá no Common Criteria Portal você encontra vários níveis de certificação para avaliador do Common Criteria. O laboratório, então, oferece seus serviços no mercado. Você, como desenvolvedor, escolhe um laboratório, paga o valor lá, tem um custo, né? Um custo não é baixo desses laboratórios. Eles não fornecem valores diretamente, mas eu participo de algumas listas de discussão em que o pessoal comenta esse tipo de coisa. A estimativa é que nenhum sistema, por mais simples que seja, sai por menos de $1 milhão a certificação dele. Então, assim, realmente não é uma coisa barata de ser feita essa certificação. Mas lembre-se, a gente está falando aqui de empresas que querem vender para o governo americano, que vai comprar, sei lá, 50 mil cópias do seu software. Então, no final das contas, diluindo esse custo, sai um valor bastante razoável. O desenvolvedor, portanto, submete o seu software para avaliação desse laboratório. Se estiver tudo ok, ou seja, se a documentação apresentada, se as evidências todas de desenvolvimento apresentadas estiverem de acordo com o nível de segurança esperado e o teste feito no software também apresentar o nível de segurança esperado, o laboratório emite esse certificado dizendo que tal software em tal versão é válido, e aí você pode vender esse software para qualquer país dentro desse tratado. Como eu expliquei, isso daí não existe no Brasil hoje. Há um movimento para se criar essa estrutura aqui no Brasil. Existe um grupo no SERPRO que deseja se tornar o órgão credenciador da Common Criteria no Brasil, então não seria o Inmetro, seria o SERPRO, mas isso ainda é tudo incipiente. Tá? A própria norma 15408 ainda está na EBNT há bastante tempo para revisão, então não existe uma NBR 15408 ainda. Então essa visão que a gente tem aqui, tenha em conta que não existe no Brasil. Tá? Por que a gente está estudando essa norma? Primeiro porque ela é um padrão de fato, ou seja, muita gente usa ela como orientação para a segurança de sistemas. Então, mesmo que você vá desenvolver e não vá certificar o seu sistema num laboratório credenciado e obter o resultado, é muito interessante porque você, durante o seu processo de desenvolvimento, use os critérios de segurança da norma. A gente vai ver esses controles, você vai ver que eles são muito bem estruturados, muito bem definidos, e é muito fácil você usar eles para guiar o seu desenvolvimento com segurança. Bom, níveis de garantia de segurança. Então lembra, aqui a gente está falando de o quanto o sistema vai ser testado para garantir que está de acordo com a especificação de segurança. Existem 4 níveis de garantia de segurança, EAL 1 a EAL 4. O EAL 1 é o mais simples dele, consiste em um teste bastante simples. Basicamente, o laboratório credenciado vai só verificar evidências, vai fazer uma pequena verificação se um teste autônomo pode ser feito com aquele sistema, mas nada além disso. Testado estruturalmente, ele já começa a fazer uns testes mais elaborados. Metodicamente testado e verificado é alguma coisa mais avançada em termos de teste. O nível EAL 4 já inclui uma série de controles ao longo do desenvolvimento, então realmente para você atingir o nível EAL 4 é muito difícil, é muito caro. E, bom, para o DoD americano e para alguns departamentos de defesa de alguns estados signatários do tratado, ainda se usam os níveis EAL 5 a 7. Porém, para a maior parte dos países e para a maior parte dos órgãos governamentais não se usam o nível 5 a 7, pelo motivo puro e simples de ser caro demais produzir um software nesses níveis, né? O nível EAL 7, formalmente verificado, projetado e testado, como vocês podem imaginar, é praticamente impossível de ser obtido. Teste formal, vocês sabem que é uma coisa bastante detalhada, bastante extensa, muitas vezes impossível na prática para a maior parte dos sistemas. No entanto, o nível está definido lá. Você pode, em tese, tentar atingir o nível EAL 7. O DoD americano pode, em tese, lançar uma licitação que só compra software com nível EAL 7.
Vamos entender exatamente o que tem em cada um desses níveis. O primeiro nível, o nível mais simples, ou seja, o mínimo que você deveria fazer para verificar a segurança, para garantir que um software está de acordo com o nível de segurança esperado dele, ele requer esses itens que estão aí. Então o primeiro deles é a especificação de segurança. Como a gente viu, segurança não é algo absoluto, não é algo que você possa dizer, ah, tal software é desse jeito, está plenamente seguro. Não existe isso. A segurança ela depende do sistema, depende da necessidade daquele sistema, depende da situação em que aquele sistema vai ser usado. Então você precisa, antes de mais nada, especificar a segurança, dizer o nível de segurança que você pretende ter com aquele seu sistema. Depois você precisa do número de versão. O que é o número de versão? Repare, todos esses itens que estão aqui, eles às vezes dão a impressão de serem uma coisa muito simplesinha, mas na verdade todos eles têm vários subníveis e subitens, de forma que é bastante coisa que está englobado em cada um desses itens aí, tá? Então, o número de versão, basicamente, ele requer que o seu software tenha um label com número de versão e que você tenha um processo de desenvolvimento que garanta que você nunca vai produzir o mesmo software com dois números de versão diferentes, nem vai produzir dois executáveis diferentes com o mesmo número de versão. Para ter essa garantia, você tem que ter controles no seu processo que impeçam do desenvolvedor produzir o mesmo software ou compilar de novo o software e manter o número de versão. Isso é realmente um problema. Eu já trabalhei em empresas que tinham uma certa resistência a mudar o número de versão porque não queriam dar a impressão de que o software estava mexendo muito no software, estava mudando muito o software. Como resultado disso, você caiu numa situação ainda pior, porque aí quando o software, você lançava um software com a versão 7.1, aí descobrimos um problema, corrigimos o problema, lançávamos o software de novo com o mesmo número de versão, 7.1. Aí o seu cliente ligava e falava, olha, eu achei um problema na versão aqui. Aí você tinha que falar com ele, putz, é a versão 7.1 das 8 da manhã ou a versão 7.1 das 3 da tarde? Acaba ficando pior do que o original. É melhor você ter um número de versão para cada executável, para cada versão do sistema que você produz. Ele também requer no nível EAL1 procedimentos de geração e produção. Então você tem que ter um procedimento firme, definido de como é que você produz e coloca em produção aquele sistema. Não pode ser isso na cabeça do desenvolvedor. Ah, fulano coloca em produção. Não pode ser isso. Tem que ter um script, um documento, ou pode ser o próprio sistema de gerência de configuração que vai produzir, que vai compilar e colocar em produção. O fato é, tem que haver um procedimento para colocação em produção. Ele requer no nível EAL1 manual do usuário e manual do administrador. Ou seja, basicamente explicar ao usuário e ao administrador como eles usam o sistema. A ideia aqui é que se o operador do sistema não sabe usar ele corretamente, isso já é uma vulnerabilidade de segurança por si só. O operador do sistema precisa saber usar aquele sistema. Se ele não souber usar, ele corre o risco de cometer um erro, de fazer uma fraude, até sem querer, por não saber como usar o sistema. Então é muito importante que exista essa ajuda ao usuário, esse treinamento que garanta que o usuário saiba utilizar o sistema. Lembra que lá no PCI DSS, no PA DSS, você tem alguma coisa similar, mas é com outro foco. Ele não requer meramente ajuda ao usuário, ele requer treinamento do usuário. Então você tem que fornecer um treinamento em uso do sistema. A mesma coisa para o administrador. Bom, eu vou pular esse item RCR1 e vou fazer só o próximo, que é capacidade para teste independente. O que quer dizer capacidade para teste independente? Repara, ele não requer no nível 1 que você sequer tenha testado o seu software. Você pode produzir o software e encaminhar ele sem nenhuma evidência de teste. É lógico, na prática você vai ter que ter feito algum teste, né? Não é possível você produzir um software sem fazer teste algum. Mas o que ele está dizendo aqui é que ele não requer evidências de teste do desenvolvedor. Tudo que ele requer é que o seu sistema tenha capacidade para teste independente. E o que quer dizer capacidade para teste independente? Ele deve ter documentação de tal forma que uma outra pessoa possa pegar aquele sistema e fazer o teste naquele sistema. Lembre-se,
A ideia do Common Criteria é que esse software vai para um laboratório credenciado. O laboratório credenciado tem que ser capaz de testar esse sistema. Então, se o sistema não tem capacidade para teste independente, ou seja, não tem como você fazer um teste nele fora do ambiente de desenvolvimento, então realmente você não tem como fazer essa validação, certo? Bom, e o que é o item que eu pulei? A demonstração de correspondência. Basicamente, essa demonstração de correspondência é uma tabelinha em que você diz para cada item da especificação de segurança como aquele item foi tratado no software. Então, por exemplo, a gente disse lá na especificação de segurança que a nossa autenticação vai ser biometria do tipo XYZ. A demonstração de correspondência vai apontar que, olha, tem aqui o módulo tal que implementa essa autenticação, tem aqui o hardware tal que faz a leitura da biometria. Então você tem ali a demonstração dizendo como cada item da especificação foi implementado no sistema e por que isso atende, certo? Isso é necessário para permitir o laboratório fazer o teste e verificar se aqueles itens de segurança estão adequados. Bom, o item EAL1 é o mais simples dele, ou seja, é o básico do básico para você certificar. As coisas começam a ficar mais interessantes com o nível EAL2, que é o testado estruturalmente. Quais são as novidades aqui? Repara, cada nível desses é acumulativo. Então, o EAL2 ele requer tudo que o EAL1 requer e mais essas coisas que estão aqui. Então, continua requerendo especificação de segurança, continua requerendo número de versão e etc. Mas, além daquilo, requer também esses itens aqui. E o primeiro deles é a gerência de configuração ou versionamento do sistema. Então, basicamente, o que ele requer aqui é que você tenha um Git, um SVN, um sistema de gerência de configuração para tratar o código-fonte do seu sistema. Você tem que ter procedimentos de entrega, é diferente do procedimento de compilação e colocação em produção. Nesse caso aqui, o procedimento de entrega refere-se a, em sistemas distribuídos, sistemas que são instalados em vários lugares, como você faz chegar esses componentes em cada lugar que ele precisa ser instalado. Então, por exemplo, você tem um sistema que tem uma parte servidora, mas tem uma parte cliente que roda em um monte de máquinas. Então você tem que ter um procedimento para garantir que o cliente vai se atualizar automaticamente, ou vai numa página web e baixar a versão mais nova. Enfim, pode ser de qualquer jeito, mas tem que haver um procedimento explicando como isso ocorre. E lógico, ele tem dentro dos subrequisitos disso os mecanismos de segurança, para garantir que, por exemplo, não vai haver vírus nesse pacote entregue, que o cliente não vai baixar um pacote que venha de uma fonte não confiável e por aí vai. O nível 2 requer também um projeto de alto nível de segurança, ou seja, basicamente é nada mais nada menos que uma visão de como é que os componentes de segurança vão atuar dentro do seu sistema. É realmente algo bem informal nesse nível do EAL2. A gente vai ver que no nível EAL3 e 4 o projeto de segurança ele é mais detalhado, mas aqui no EAL2 é só o alto nível mesmo. A principal diferença do EAL2 em relação ao EAL1 é que aqui agora você precisa de um monte de testes. Então você tem o teste funcional de segurança, o desenvolvedor precisa realizar o teste funcional de segurança, e nesse teste funcional de segurança ele precisa apresentar evidências de abrangência ou cobertura do teste. Então, quando você faz um teste, você vai testar determinadas partes do código. Existem sistemas de teste que fazem essa medição de abrangência ou de cobertura, que verificam se todos os opcodes gerados pelo código foram exercitados ou foram testados. Então, é importante que o teste seja entregue com essas evidências de cobertura. Além disso, você tem que permitir o teste independente por amostragem. Lembra, no primeiro item você só precisava permitir o teste independente. Agora você precisa permitir o teste independente por amostragem. O que quer dizer isso? O seu teste tem que ser feito de tal forma que o laboratório possa pegar essas evidências do seu teste e, ao invés de refazer todo o teste, de refazer passo a passo todos os testes que você fez para garantir que eles estão certos, ele vai fazer isso por amostragem. Ele vai escolher determinados pedaços do teste e vai realizar só aquele pedaço de teste para checar se está de acordo.
Se aqueles pedaços que ele escolheu derem o mesmo resultado que o seu teste, ele vai assumir que você fez o teste corretamente. Se uma dessas amostras, um desses pedaços que você pegou, ele der diferente do teste seu, ele vai assumir que você fez besteira. Ou você mentiu, fez o teste e disse que deu certo, mas não deu certo, ou você realmente errou no teste e tem algum problema nesse teste que você fez. Outro teste requerido nesse nível é avaliação de vulnerabilidade interna, ou seja, a equipe de desenvolvimento deve rodar um teste de invasão, uma avaliação de vulnerabilidade, um teste de penetração, para checar se o software é vulnerável a algum daqueles ataques comuns, alguma daquelas ameaças de injeção, XSS, etc. Você tem que rodar testes no ambiente de desenvolvimento ainda, para garantir que elas não estão presentes naquele sistema antes de mandar para avaliação externa. Finalmente tem um último item, que é a avaliação de força de função, que é um cálculozinho que se faz com chaves e senhas do sistema, de forma a garantir que elas tenham uma força de função mínima. Então, lá no PCI DSS, ele fez uma coisa mais simples. Ele simplesmente disse, olha, a senha tem que ter 7 caracteres, pelo menos letra e número. Aqui ele deixa a coisa mais genérica. Você tem que demonstrar que a senha tem uma probabilidade menor do que X% de ser quebrada. Isso é uma conta que você consegue fazer, você vai chegar num tamanho de senha e tempo de troca de senha que dão a probabilidade dela ser quebrada. Então, se você quiser ter uma senha mais curta, você tem que trocar ela mais rápido. Se você quiser trocar a senha menos vezes, você vai ter que ter uma senha mais longa. Com isso, você joga lá na fórmula e você obtém a probabilidade de quebra por força bruta dessa senha. E aí você calcula essa força de função e calcula o tamanho das senhas e chaves na sua aplicação. Essa mesma lógica vale para chaves de criptografia. Então aqui isso se aplica a ambos os casos. Então, no nível EAL2, você tem que ter um documento, um demonstrativo de cálculo, que você usou para calcular a força de função de cada senha e cada chave da sua aplicação. Bom, o nível 3 já é um nível bastante seguro. Se você considerar assim, em termos de média de mercado, raramente você encontra aplicações nível 2 no mercado. Nível 3 são só as melhores aplicações atendem esse nível de teste no mercado. Tá? No meu trabalho de análise, eu tive a oportunidade de estar em várias equipes de desenvolvimento de várias empresas, desde desenvolvimento de grandes bancos até empresas menores, e o que eu vejo é que raramente você tem uma avaliação tão completa quanto o nível 2 sequer, na maior parte das equipes de desenvolvimento aqui no Brasil. O nível 3 já seria algo bem acima disso. Então, por exemplo, o nível 3 ele requer que o seu controle de gerência de configuração, que o seu Git ou o seu SVN, ele tenha o controle de acesso. Então nem todo desenvolvedor vai ter acesso a todo o código-fonte. Isso, por exemplo, é muito raro. A maior parte das empresas tem sistemas de gerência de configuração, usam o SVN, o Git ou algum outro sistema. O TFS ultimamente tem sido muito usado também. Mas, geralmente, todos os desenvolvedores têm acesso a tudo. Fontes e documentos no sistema de gerência de configuração, então não só o código-fonte do sistema, mas toda a documentação auxiliar, todos os arquivos, enfim, imagens, etc., devem estar no sistema de gerência de configuração. E aí isso é um problema principalmente para quem usa Git, porque o Git ele é péssimo para tratar arquivos binários. Felizmente você tem agora o Git, aquela extensão para large files, que ajuda bastante. Todo mundo que usa Git, eu recomendo que instale essa extensão, porque pela norma de segurança você precisa ter arquivos binários também guardados no sistema de gerência de configuração, e o Git realmente tem problema com isso. O Git sem essa extensão ele tem problema com isso. Aqui você já entra com um projeto em foco de segurança, ou seja, você já encara o projeto do sistema com uma série de informações adicionais de segurança. Então ele requer que você defina cada módulo de segurança, cada informação adicional de segurança. Lembra que a gente mencionou lá quando a gente falou em confidencialidade, que quando você tem aspectos de segurança na sua aplicação, você começa a ter, além do dado normal tratado pela sua aplicação, você passa a ter o dado de segurança. Esse dado de segurança ele precisa ser identificado, porque ele tem requisitos de segurança ele próprio.
Então você precisa, nesse projeto com foco em segurança, demonstrar, indicar, mostrar quais são os dados de segurança no seu sistema. Além disso, no nível EAL3, ele requer o que ele chama de segurança do ambiente. E o que é a segurança do ambiente? É basicamente você implementar aquelas medidas que a gente vai ver mais adiante na ISO 27001 e que também a PCI DSS faz essa referência, que são aquelas medidas do tipo mesa limpa, não deixar documentos na mesa, triturar papéis, não jogar papéis confidenciais no lixo, ter antivírus nas máquinas, fazer backup das informações que estão nas máquinas e por aí vai. Aqui também no EAL3 você tem que ter análise da abrangência ou cobertura dos testes e análise de suficiência ou profundidade dos testes. Veja, para você ter essas informações aqui, para você atingir o nível 3, portanto, você só consegue com ferramentas de teste próprias. Você, até o nível 2, você consegue fazer aquela indicação de cobertura do teste, você consegue fazer manualmente, dá trabalho, mas é possível fazer manualmente. No nível 3, você só consegue atingir com ferramentas de teste própria. Você não pode fazer o teste, como é o padrão em muitas empresas, de ter um roteirinho de teste e a pessoa senta ali no micro e vai fazendo o teste através de seguir um roteiro. Não dá. O nível 3 você não atinge dessa forma, porque você precisa ter a análise da abrangência, análise da cobertura e análise da suficiência ou análise da profundidade dos testes. Então você, forçosamente, você tem que criar scripts de teste, usar ferramentas próprias para fazer o teste, e dessa forma você obtém esses dados. Finalmente você tem o teste de mau uso. O que é o teste de mau uso? É você testar o seu sistema em condições que não se espera que ele seja usado. Então, por exemplo, o teste de mau uso é você instalar o seu sistema numa versão diferente do sistema operacional, numa versão antiga do sistema operacional. É você usar o sistema de forma aleatória, apertando teclas aleatórias à medida que você usa o sistema. E o caso aqui é que, lógico, ele pode dar erro, mas o erro tem que ser sempre um erro gracioso, tem que ser sempre um erro tranquilo, ele não pode crashar completamente, porque isso pode abrir espaço para um ataque. Num sistema web, isso seria você enviar dezenas de requisições HTTP mal formadas, com erros e coisa e tal, e o seu sistema ele vai dar erro, evidentemente, ele não está esperando aquelas requisições HTTP, mas ele tem que dar erros razoáveis, tem que dar erros graciosos, mostrar a mensagem, olha, ocorreu um erro na tela. Ele não pode dar erros catastróficos. Teste de mau uso é muito mais importante do que parece, porque a verdade é que no uso real do sistema, sempre ele vai receber dados impróprios, sempre ele vai receber ações do usuário que não são esperadas e por aí vai. Tem um caso que eu conto de um trabalho que eu fiz numa concessionária de rodovia no Brasil. Então você sabe que essas rodovias que tem um pedágio, né, em cada cabine tem um rapaz ali que recebe o dinheiro e libera a catraca. E aquilo ali tem algumas empresas que desenvolvem software para aquilo. E nessa praça de pedágio que eu fiz a análise particularmente, foi descoberta uma fraude muito interessante. O sistema ele era basicamente um sistema que rodava Windows 95, mas de forma que quando ele dava boot, ele já entrava na telinha do sistema e o cara ali da cancela, ele não podia fazer nada. Ele só tinha um teclado reduzido, que cada tecla era um caminhão, um carro, uma motocicleta, etc., mas isso daí era ligado a uma tecla do teclado. Então uma era a letra A, letra B, letra C, letra D, por aí vai. E o sistema tratava isso internamente. Esse sistema dele entrava na máquina, na cabine, conectava-se com o servidor da praça central, da praça de pedágio, e conectava-se com o dispositivo da cancela para abrir e fechar a cancela. Então quando um carro encostava do lado, ele cobrava o dinheiro do motorista e apertava a tecla do carro ali. O sistema registrava no computador central que passou um carro e abria a cancela. Ok. No final do dia, aquele operador da cabine do pedágio pegava a maletinha dele com dinheiro, ia lá na praça do pedágio, na central da praça do pedágio, o sistema lá falava, olha, deve ter aí na sua gaveta, sei lá, R$100. E aí o operador do pedágio presta as contas, então ele paga R$100 lá dentro na central da praça do pedágio, para confirmar o que ele recebeu de tarifas, certo? Bom, o que aconteceu nessa praça de pedágio? Um operador descobriu que se ele apertasse uma sequência de teclas, 3 teclas ao mesmo tempo,
ocasionava o sistema abrir uma segunda cópia daquele sistema na mesma tela, uma em cima da outra. E essa segunda cópia que abria do sistema, ela tentava conectar com o servidor da Praça do Pedágio, o servidor da Praça do Pedágio recusava a conexão. Porque falava, não, já tem, essa cabine já está conectada aqui, eu não posso aceitar duas conexões da mesma cabine. Mas ela conseguia conectar com a cancela. Então o que ele fazia? Ele pegava o dinheiro do motorista, apertava a teclinha carro na segunda cópia, abria a cancela, o carro passava, mas isso não registrava no computador central da Praça de Pedágio. No final do dia, quando ele ia lá acertar a conta na Praça do Pedágio, ele só falava que só tem que pagar R$50. Ele pagava os R$50 e o resto ele embolsava, botava no bolso dele e levava embora. E o cara era esperto, ou seja, ele não fazia isso para todos os carros, ele fazia um carro em 3, um carro em 4, para não dar na pinta, para não ficar estranho. Lógico, se ele chegasse lá com 0 valor de pedágio, o nego ia logo perceber que tinha alguma coisa errada. E provavelmente esse cara fez esse golpe durante muito tempo até ser descoberto. E o que matou ele, o que fez ser descoberto isso, foi o fato dele contar para os colegas dele. Ele quis ajudar os colegas dele, contou como é que funcionava isso para os amigos, para os outros funcionários da praça, e aí a coisa ficou visível, porque a arrecadação da Praça de Pedágio começou a cair absurdamente. Todos os caixas fazendo isso começou a dar muito na pinta, nem todos foram cuidadosos como ele, e aí detectaram esse problema. Realmente faltou um teste de mau uso nessa aplicação, faltou um teste de usar aleatoriamente as teclas da aplicação para ver se tinha algum comportamento inadequado. Bom, o nível EAL4, metodicamente projetado, testado e verificado, inclui uma série de outros itens além do EAL3. Lembra, são todos cumulativos. Então o EAL4 é tudo que tem no EAL1, tudo que tem no EAL2, tudo que tem no EAL3 e mais esse monte de coisas aí no EAL4. Então repare, o custo de se desenvolver uma aplicação no nível EAL4 é muito grande. Não é algo simples. E principalmente, só é possível fazer o EAL4 se a aplicação desde o início começar a coleta de informações para geração de evidências. Então, até o EAL3 você pode desenvolver a aplicação e aí na hora de submetê-la para o laboratório você pode tratar um monte de coisa lá, produzir as evidências necessárias e aí levar para o laboratório de certificação. No nível EAL4 é impossível fazer isso, até porque você tem que mostrar o histórico do sistema de gerência de configuração. Então você tem que mostrar que os desenvolvedores acessaram o código ao longo do tempo e por aí vai. Eu não vou entrar em cada detalhe desses aqui, mas tem alguns importantes que eu gostaria de mencionar. O primeiro deles é geração automática do executável no sistema de gerência de configuração. Colocação em produção de forma automática no sistema de gerência de configuração. O que quer dizer isso? Você não pode mais compilar o sistema na sua máquina e colocar ele em produção. Não. O sistema ele é compilado pelo sistema de gerência de configuração. Existem ferramentas para isso, tanto no SVN, como no Git, como nos demais sistemas de gerência de configuração. Você tem forma de configurar para ele fazer o build. Então, é lógico, o desenvolvedor pode compilar na máquina dele para fazer teste, coisa e tal, mas no momento que ele sobe aquele código-fonte, que ele marca como, olha, esse código-fonte está pronto para ir para a produção, aí quem vai compilar para efetivamente colocar em produção é o sistema de gerência de configuração, não é o desenvolvedor. Outra coisa, especificação das interfaces. Interfaces são sempre pontos sensíveis de segurança. Então é muito importante que as interfaces sejam bem detalhadas no seu projeto de segurança do sistema. Cada interface você tem que definir como cada ponto da interface vai autenticar o outro ponto, ou seja, eu sou o sistema A que estou falando com o sistema B. Como eu tenho certeza que eu estou falando com o sistema B mesmo, não estou falando com um sistema forjado que se diz ser o sistema B, que roubou o IP do sistema B, e eu estou falando com ele achando que eu estou falando com o sistema legítimo, mas na verdade estou mandando meus dados para um sistema forjado. É preciso haver controle de autenticidade na interface. Todas as duas pontas da interface tem que uma garantir quem ela é para a outra. Então ambas têm que ter autenticidade. Depois, como você garante a integridade e confidencialidade no trajeto, ou seja, como você garante que os dados não vão ser visualizados
por pessoas indevidas, nem vão ser alterados ou removidos por alguém no meio do caminho. Então, esse é outro ponto na especificação de interface, como você garante confidencialidade e integridade. E finalmente, como você trata erros na interface, ou seja, a interface você tenta acessar o outro ponto, começa a transmitir, mas aí dá um erro, ou você começa a falar, mas aí a outra interface fala, olha, eu estou rejeitando esses seus dados. É preciso haver uma especificação para falhas, para quando você não consegue executar a transferência de dados na interface. Porque apenas isso já pode ser usado para um ataque. Um sistema tenta transmitir dados para outro sistema, o atacante derruba o outro sistema, e o sistema original não tem um tratamento adequado de erros, então ele acha que aquela informação chegou no outro sistema, mas na verdade não chegou, e só com isso ele já consegue fazer alguns ataques. Cada um desses níveis ele é composto de uma série de componentes de segurança, que são componentes individuais. Então, por exemplo, a CMCAP é a capacidade de gerência de configuração. Então repara que os níveis desse atributo, a CMCAP, eles não são diretamente correspondentes ao nível do EL. Na verdade, nos 4 primeiros até são, né? Mas por pura coincidência. EL1 requer 1, EL2 requer 2, EL3 requer 3, EL4 requer 4. O EL5 também só requer o nível 4 desse componente. Isso é diferente para outros, como por exemplo o FSP. Até o nível 3 requer o nível 1 do FSP, o nível 4 requer o nível 2 desse componente. E por aí vai. Então, repare como é que o Common Criteria ela é intrincada, é cheia de níveis de definições bastante precisas. Mas isso é útil, porque se você for ver, tem uma definição muito precisa do que é uma FSP nível 1. O que é uma FSP nível 2? Então você tem uma definição bastante precisa desses itens. Aqui a complementação, né, tem a parte de suporte ao ciclo de vida da aplicação, tem a parte de testes, que é muito importante. Então você tem testes funcionais de segurança, que é essa classe ATF1 aqui. Você tem a AVAVLA, que são os testes de invasão, o teste de penetração, que é a avaliação de vulnerabilidades da aplicação, e por aí vai. Mas a parte mais interessante do Common Criteria são os atributos de segurança. Ele define 11 famílias, 11 grandes classes de atributos de segurança que a sua aplicação pode ter. Então, por exemplo, você tem a auditoria, você tem lá uma série de atributos que você pode ter na sua auditoria, autenticação, proteção de dados do usuário. Cada uma dessas famílias recebe uma sigla, né? Então, no caso, a proteção de dados do usuário ficou com uma sigla meio infeliz em português, a auditoria é FAO, a autenticação é FIA e por aí vai. E essas famílias, elas aparecem dessa forma, tá vendo? Você tem um conjunto de itens naquela família. Então a família de auditoria, por exemplo, você tem o FAO-GEN, que é a geração de dados de auditoria. E você tem 2 níveis nessa geração, nível 1 ou nível 2. E quando eles estão desse jeito assim, isso significa que você pode ter o 1 e não o 2, pode ter o 2 e não o 1, e pode ter o 1 junto com o 2. São alternativos, é um ou. Quando eles estão um em seguida do outro, por exemplo, Security Audit Event Storage, ou seja, armazenagem dos dados de auditoria. Você pode ter o 1 ou o 3, mas o 2 é uma evolução do 1. Então, quando você tem o 2 implementado, significa que você automaticamente tem o 1 também. Mas esses dois aqui são alternativos ao 3 e ao 4. Então, lembra que eu falei que nem sempre é uma conta direta? Nem sempre o 2 é maior do que o 1, o 3 é maior do que o 2, nem sempre. Então, por exemplo, se você tem um sistema de segurança que é FAO-STG 4, ele é mais seguro que um FAO-STG 3. Mas ele não necessariamente é mais seguro que um FAO-STG 2. Ele é apenas diferente, ele tem apenas uma abordagem diferente para resolver o mesmo problema. E repara, chegam a coisas bastante complicadas aqui, ó. A Security Audit Analysis, você tem um nível 1, do nível 1 deriva 2 ou 3, e do 3 deriva o 4. Tá? E em outras famílias você tem coisas até mais complicadas do que isso. A gente não vai entrar em cada um desses itens aqui, porque seria um curso inteiro só para explicar cada um desses itens. Mas quando a gente for ver a parte de desenvolvimento seguro, muitos desses itens vão ser vistos. Toda a forma como a gente estrutura a especificação de segurança de um sistema
é baseada na ISO 15408, justamente devido a essa sistematização, essa catalogação desses controles de segurança da aplicação. A gente falou muito sobre Common Criteria, ISO 15408, é muito importante a gente definir que são coisas diferentes, tá? A ISO 15408 é uma norma internacional, então é uma norma que qualquer um pode usar. Então todo aquele esquema de ter órgão certificador e coisa e tal, aquilo existe para o Common Criteria. Para a norma não existe isso, o que existe é, se você quer desenvolver um sistema com segurança, você usa a norma. Não interessa, você não precisa certificar ela. Se você quiser certificar ela, você pode submeter a um laboratório credenciado. Mas não é necessário, você pode simplesmente usar a norma para desenvolver um sistema seguro. A norma é bastante extensa, ela tem 3 grandes partes: definição, catálogo de componentes, que é a maior parte dela, ou seja, o catálogo de componentes, que a gente viu muito rapidamente aqui, vimos só a parte de auditoria e bem por alto, assim, só uma visão. Ela é realmente um livro com 700 páginas, enorme, com muita informação ali dentro. E os REAL são definidos no livro 3, que define os mecanismos de garantia de segurança. Lá explica como você faz o Security Target, como você especifica a sua segurança e como você faz os testes de garantia de segurança. Associado a isso, existe também o CEM, a Common Evaluation Methodology, que é a metodologia que deve ser seguida pelo laboratório para avaliar um sistema na ISO 15408. Então isso é bastante interessante se você lê a CEM. Eu particularmente uso os princípios dela para avaliar a segurança de sistemas, então ela tem lá a descrição do que você precisa fazer em cada item. É lógico, ela é extremamente detalhada, extremamente extensa, super formal. Então eu uso a ideia dela, mas não uso exatamente o mesmo questionário, os mesmos itens que ela coloca lá, até porque seria uma avaliação extremamente rigorosa num contexto que não necessariamente é útil para o cliente. Bom, a gente falou sobre a ISO 15408, Common Criteria nessa primeira parte. No segundo módulo dessa aula, a gente vai falar sobre algumas outras normas de segurança em aplicações. Até o próximo módulo. Obrigado.